Tem uma coisa que acontece geralmente é logo no início, assim, quando a gente encontra esse livro, né, encontra um curso em milagres, e entra em contato com isso, né, com essa verdade, assim, né, vê a verdade, sabe da verdade, né, escuta a verdade, isso aqui não é a vida, né, o mundo é uma ilusão, Deus não criou o mundo, né, nós somos perfeitos, nós não somos esses corpos, essas imagens aqui, né, nós somos uma consciência pensando isso aqui. Muitos de nós, a gente experimenta um lugar de muito, assim, um lugar de contentamento, um lugar de muita fé, assim, ó. Vem uma inspiração muito grande, vem até, assim, a gente começa, a mente ela se abre e a gente começa até a falar de um lugar muito inspirado, assim, eu sempre vi isso nos grupos, né? Vem, assim, tá todo mundo lá, as pessoas que já participam há bastante tempo. De repente aparece uma pessoa que, nossa, ela demonstra, assim, uma fé e uma confiança, e ela fala, e ela, sabe, aquela coisa, assim, né? Eu fui uma dessas pessoas que me vi nesse lugar, assim, né? E aí, não, e só Deus é real, e só Deus existe, e pronto, e a verdade é essa, e não tem o que fazer, e era isso. E, nossa, parece que, assim, a pessoa chega, ela tá iluminada, assim, não, ela tá, transcendeu ali totalmente a percepção. Só que, o que que acontece em muitos desses casos, né? Vem essa coisa, assim, essa confiança, mas quando a consciência, ela vai começando a entrar em contato realmente com o que ela pensa dela, porque assim, esse primeiro, né, esse primeiro deslumbre, assim, a consciência, ela dá aquela, recebe aquela luz realmente de ver que isso aqui não é a vida, só que enquanto ela não transcende os conceitos, né, as certezas, né, as crenças ali que ela tem sobre ela tende a ir para esse lado, ela tende a ir para esse lugar de uma desmotivação, né? De um lugar de se sentir falso. Né? Quando a gente começa a entrar em contato com as crenças aqui, o que a gente pensa da gente, pode ir para esse lugar assim, nossa, eu tô sendo um impostor, né? Porque olha, parece que eu tava confiando tanto, parece que essa certeza tava tão aqui, mas agora eu vejo que o quanto eu me distraio, o quanto eu acredito que eu sou uma coisa sem valor, o quanto eu me vejo, né, inferior, o quanto eu acredito nessas coisas sobre mim, conforme eu vou me observando, passando a observar realmente como que a consciência está funcionando aqui. E aí, isso é um alerta, né, para todos nós, assim, para que a gente não se equivoque com isso, porque esse lugar de falsidade é um lugar muito comum até, né, não importa não importa o quanto tempo, né, pareça que tu esteja aqui fazendo um percurso de reposicionamento de consciência, né, de existência, isso pode voltar, essa ideia de falsidade. Por quê? Porque a mente ela está sujeita aqui, ó, a convites, né, a distrações, e isso não é a questão, né? Quando a gente sente raiva, quando sente essas sensações aqui de inadequação, seja qual for o tipo de crença, isso não tem que ser um parâmetro para o quanto a consciência está se vendo ali a partir da realidade. Porque quanto mais a gente se vê, o que que a gente tem que observar? É o quanto eu estou me vendo de dentro daquilo. O quanto eu estou me vendo como se aquilo fosse o que eu sou. Porque aqui as coisas vão, muitas vezes, acontecer ainda, oscilar, mas eu quanto eu tô decidindo, assim, só me observar de fora disso, né, me ver além disso, porque, que nem ontem, né, eu trouxe aqui um exemplo com a Sol, e aí eu trago esse exemplo, e aí parece que é, sei lá, um posicionamento ali, né, a partir da verdade, de não me ver dentro daquilo ali, e aí no outro dia, né, hoje, por exemplo, aconteceu outra situação ali, em que eu me misturei totalmente ali, sabe, agir a partir de um lugar já de imposição, de ver ali, sabe, de ver a crença ali fazendo tudo, sentindo as coisas. E aí, o que que acontece, né? Se a mente ela não tá vigilante a favor da única meta, o que que ela vai fazer? Ela vai se sentir
falsa. Ela vai se sentir impotente, ela vai se sentir impostora, né? Não conseguindo, ou então fazendo certo ou fazendo errado. Enquanto a gente não se observa de fora, a mente ela vai ir para esse lugar. Então, como que a gente faz, né, para não ver isso como um problema? Que esse é o objetivo do vídeo, né? Eu falo aqui, né, tipo, porque não é pra gente olhar para o erro, né? Esse é o objetivo. Só que a mente ela tá condicionada para isso. Então, para a gente não cair nessas coisas, para a gente não ir para esse lugar, a gente precisa cada vez mais se colocar num lugar acima disso, que é essa observação de fora, assim, o quanto eu me relembro aqui, né? Relembro a consciência de que isso aqui, ó, essas coisas que acontecem aqui já não são o existir, né? Que eu veja isso a partir da realidade, da mente que já está livre de qualquer condicionamento, de qualquer crença, de qualquer ideia de limitação aqui na percepção, né? Que é esse lugar, assim, de aceitar que eu não estou fazendo um percurso, de que não tem esse eu aqui acertando, tipo, errando, aí acertando, aí errando, aí acertando, 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 para achar que quando fizer tudo certo, né, aí eu alcancei a iluminação, né, aí eu me iluminei, aí eu tô iluminado, que daí a gente traz aqui para a pessoa, né. Então, para a gente não ir para essas oscilações, a gente precisa dessa vigilância, né, essa vigilância é algo que Jesus traz, assim, em todo o livro, de diversas formas, né, as próprias lições são essa vigilância, porque a mente tende a ir para esse lugar de que ela não merece, muitas vezes, ó, esse lugar de ver aqui as oscilações, ela tende a ir muito para esse lugar de não merecimento, tipo, nossa, agora, sei lá, há 10 minutos atrás, se aconteceu alguma coisa, e agora eu não sou merecedora aqui, ó, de me reconhecer a imagem e semelhança de Deus, porque olha como teve um eu ali que fez isso, aquilo. É o posicionamento de nunca teve esse eu que passou por isso ou por aquilo. Nesse momento eu alinho a minha percepção, a percepção corrigida de existência. É nesse momento. Não importa o que eu fiz há 1 minuto atrás ou, sei lá, há não sei quantos anos atrás aí da minha experiência. A vigilância, ela é feita para ser aqui e agora. Ó. Os pensamentos que estiverem vindo, as sensações que estiverem vindo, para a consciência passar a se assistir de fora. E aí tem um texto, no livro texto, que ele diz sobre essa vigilância, né, a importância disso, em que ele diz assim, ó, enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. É por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua criação e engendra, portanto, a dúvida. Não podes ir além da crença enquanto não acreditares inteiramente. Ensinar a toda a filiação sem exceção demonstra que percebes a sua integridade e aprende que ela é una. Agora, tens que ser vigilante para manter em tua mente essa unicidade. Porque se permitires a entrada da dúvida, perderás a consciência da integridade da mente e serás incapaz de ensiná-la. A integridade do reino não depende da tua percepção, mas a tua consciência da sua integridade, sim. É apenas a tua consciência que necessita de proteção, uma vez que aquilo que é não pode ser agredido. Entretanto, não podes ter um senso real do que é enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. É por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente. Ou não poderás saber o que és com certeza. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. Então, ó, a realidade ela não pode ser mudada,
né? Deus não pode ser atingido, agredido, alterado por algo aqui que a consciência está decidindo, se distraindo ou não se distraindo. A verdade não está sendo alterada, ó. Não há mudança na criação de Deus. Eu nunca, não tenho alguém aqui fazendo um percurso em milagres. Então, enquanto a consciência, assim, ela se confunde com esse que tá aqui, né, com o personagem, com o corpo, fazendo alguma coisa, ela tá dentro da dúvida, dentro, aqui, ó, aconteceu sim, tem eu aqui, aí eu tô fazendo, e eu tô chegando, eu não tô indo. Então, a gente precisa não mais abrir a mente para dúvida, ficar vigilante à dúvida do que eu sou. É se questionar assim, mas o que sou eu aqui agora? Quem sou eu aqui agora? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu aqui agora, nesse exato instante? De onde eu tô me vendo, né? Da onde eu tô, como eu tô percebendo aqui, né? De fora ou de dentro da situação ali e me misturando com tudo? Porque pode ter irritação, pode ter, sei lá, comparação, inveja, né? Tu ter, né, ver ali o quanto tu se vê inferior às pessoas, né? O quanto eu me olho assim, sei lá, eu olho para a demonstração de alguém ali e digo, nossa, olha, sou uma bosta aqui, né? Eu não faço nada, eu ainda não tô, ainda não fui, eu ainda não faço. Essa pessoa, nossa, ela tá numa inspiração e eu não tô fazendo isso que ela tá fazendo. Ó, o quanto eu me percebo aqui, ó, olhando para esse que tá se vendo assim e vendo um outro lá fora. Não é sobre não sentir, não é sobre não ter as percepções equivocadas, é sobre o quanto eu tô me vendo dentro delas. Essa é a questão, porque aqui a gente vai continuar sentindo coisas, eu vou continuar em vários momentos tendo essa percepção. Obviamente que isso vai se distanciando, né? Quanto mais a consciência se posiciona nesse lugar de observar de fora e só ver que esse é olhando para o equívoco de percepção, mais ela se distancia de ser a própria crença, né? De ser a ideia de ser aqui ó, o autoconceito, as crenças e aí a personalidade aqui. Então é esse distanciamento que a gente está fazendo. E aí, essa lembrança, ela precisa de constância, né? A lição de hoje, ela traz isso. Hoje é a lição 232, eu ia dizer 231. A lição 232. Que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Ó, parece que é um pedido, né? Ó, que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Isso não é um pedido, né, de alguma coisa que vai fazer para mim, né? Como se eu pedisse para Deus que esteja, não, isso é uma decisão da própria consciência, ó. Eu quero que seja assim, né? Eu quero manter a certeza de ser só como Deus durante todo o dia, né? Desde a hora que eu acordo, que é quando ele fala, ó, que estejas em minha mente, meu Pai, quando eu acordar, e ilumina-me durante todo o dia de hoje. Que cada minuto seja um momento no qual habito contigo. E que eu não esqueça a cada hora de dar graças por teres permanecido comigo e porque estarás sempre presente para ouvir e responder ao meu chamado. Quando a noite vier, que todos os meus pensamentos ainda estejam contigo e com o teu amor. E que eu adormeça certo da minha segurança, do teu cuidado e com a feliz consciência de que sou teu filho. Assim devem ser todos os dias. Hoje pratica o fim do medo. Tem fé naquele que é o teu Pai. Confia-lhe todas as coisas. Deixa-o revelar-te todas as coisas e ser destemido, pois tu és o Filho de Deus. Então, essa vigilância, né, esse chamado que ele diz aqui, é a própria consciência que está decidindo se posicionar diante dessas percepções equivocadas, né? Porque muitos de nós têm
até uma espera, né, de algo externo que não vai acontecer, né? Essa é a decisão da mente aqui, ó. Eu decido, porque eu tenho as ferramentas aqui, ó, não eu, o personagem, né? A consciência tem já as ferramentas, ó. Qual é a lembrança aqui? Eu sou a criação de Deus. Nada real pode ser ameaçado. Eu sou como Deus me criou, né? Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Tudo isso é a lembrança que a consciência tem que colocar aqui, ó. E isso, né, são símbolos e formas que foram dadas para essa consciência para ela ir para a experiência do descansar ali, para ir para esse abstrato que em algum momento a gente, né, isso de não precisar de nada, né? Enquanto a mente está sendo treinada, que a gente tem esses convites constantes aqui, né, para se sentir um corpo, para, né, acreditar muito de novo, entrar ali, pensar muito que eu sou isso aqui. Enquanto a gente tiver isso, a gente precisa dessas lembranças, né? A gente precisa de, sei lá, de botar despertador no telefone, de botar esses fundos de tela, né? Precisa aqui das lições, precisa de grupos em que a gente possa falar sobre isso e lembrar, trocar, né? Ter ali interações, ter estudos. A gente precisa disso, né? Mas a mente está sendo realmente direcionada para esse lugar que, assim, só né? Não depende de nada externo. São ferramentas importantes, mas primeiramente precisa colocar aqui de que ela não depende de nada para ser, né? O ser não depende de nada. E aí eu uso as ferramentas só para não me esquecer disso, só para não ter aqui, ó, né, a distração. Porque se a mente ainda pensa que tem alguma coisa externa a ela que está garantindo isso para ela, ó, isso que me sustenta, né? Ainda há essa inversão. E não tem problema nisso, né? Mas quanto mais a gente ajustar aqui, só depende da minha decisão, só depende da minha aceitação aqui, de que eu sou como Deus me criou, isso vai ficar cada vez mais claro para cada um de nós, né? Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no próximo encontro. Um beijo a todos e tchau.